gente tem a notícia da Liz Reid, como a Flávia falou, que é a minha xará, Liz Reid, ela é a vice-presidente de buscas do Google e deu uma entrevista para o AI Insider sobre o que os publishers eles não entendem sobre a busca por IA. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Enquanto isso, o Anderson está aqui, né? Deu valor para a gente aqui no chat. Se você está acompanhando a gente aqui no LinkedIn, no YouTube, enfim, deixe aqui o seu comentário, deixe também o seu like para a gente saber que você está aqui junto com a gente. O Estou Anderson vendo aqui tem a minha aí página. também um canal bem interessante, que é o Geekonomics, que eu adoro a newsletter dele, só deixando isso registrado. Então, se você não conhece o Anderson, aproveita lá para se inscrever, porque realmente vale a pena. Ele fala muito de economia comportamental. Ótimo, ótimo. Bem, eu trago aqui a notícia como eu falei, da Liz Reid, vice-presidente de buscas do Google, e ela deu uma entrevista que, na minha opinião, é, na verdade, mais um discurso para tentar acalmar o mercado e amenizar esses impactos que os portais eles estão sentindo com as buscas de IA. Então, ela fez uma entrevista aqui, um vídeo, né, para esse portal, eu vou comentar aqui alguns itens que ela mencionou sobre os publishers. Bem, primeiro, ela atribui, deixa eu até colocar para baixo aqui, ela atribui, né, que esses publishers eles estão tendo quedas de visita, mas não por causa da IA efetivamente, mas porque eles estão implementando, por exemplo, sistema de assinatura paga, né? Tem ali o paywall, por exemplo. Então, os usuários, eles, quando precisam pagar por um conteúdo, eles preferem não pagar, preferem buscar outros sites, e assim o tráfego diminui. Isso não é culpa da IA, né? Então, aqui ela colocou isso como para que o portal se atente também a outras ações que eles vêm fazendo e que pode impactar nesse volume de cliques ao site. Outro item, né, que os portais estão fazendo é que, temendo que os modelos de IA sejam treinados com o seu conteúdo, os publishers eles estão bloqueando seus dados. E quando eu trabalhei com alguns portais, e na maioria deles, vou falar que até todos eles têm o costume de bloquear, seja no robots, ou seja de outra forma, bloquear ali alguns bots de IA. E segundo a Liz Reid, fazendo isso é um pouco contraproducente, que ela falou, porque você vai acabar ocultando esse conteúdo das IAs. Então, você vai impedir, vamos dizer assim, os usuários de descobrir esse conteúdo, né? Você não tem garantia de que os usuários vão descobrir esse conteúdo. E ela fala isso porque segundo o que ela diz, a IA ela tem uma função básica nesse caminho do usuário, esse caminho de navegação do usuário, porque o usuário ele encontra a IA, mas se o conteúdo for de qualidade, ele vai sim. E aí eles para o portal, olha, você ter um conteúdo de qualidade para que o usuário possa se interessar em clicar. Não vai ter mais 1000 cópias da mesma coisa, porque não vai chamar a atenção do usuário. E um outro item que ela falou aqui no final é que muitas vezes os sites ignoram que o comportamento do usuário está mudando. Então, se, por exemplo, um publisher ele aumenta barulho, Flávia. Oi? Tá ouvindo? Seguimos te Tá ouvindo. ouvindo, E né? Tá. Ela comentou aqui que se um publisher, por exemplo, ele identificar que o acesso de um vídeo, né, através de um vídeo, aumentar enquanto o tráfego da web diminui, isso significa que o comportamento do usuário está mudando. E a gente tem que estar atento a isso, né? Tem que analisar as métricas, tem que identificar quais canais os usuários preferem hoje em dia ou não. Pode ser vídeo, pode ser mídias sociais, pode ser o site, enfim. E por isso que eu falei que, na verdade, ela está querendo amenizar um pouco, porque ele não depende, porque esse tráfego ele monetiza no site. Então, por isso que eu vejo muitos sites, muitos portais diminuindo a monetização, tá?
e também diminuindo o tráfego, sabe? Eu vejo portais que, às vezes, tinham lá, sei lá, 100 mil reais por mês, passam a ter 50 mil reais de monetização, e isso realmente é muito prejudicial para os sites. Então, o que eu vejo é, você que tem um portal, você é criador de conteúdo, dê um jeito ali para fidelizar o usuário, seja com fonte preferencial, que a gente já falou aqui no programa, né, Flávia? Ou assinaturas também, né? Consegue já aprender esse usuário e não depender que ele vá no Google, busque seu conteúdo e encontre e clique o seu site, porque é cada vez mais. Eu sei que a gente tem também outras notícias aí, né, Flávia, de spam, de relatório de IA, que vão também impactar esse tráfego que a gente já sabe que já está sendo diminuindo aos poucos aí que a gente tem.